Cumprimentar a mesa, e estendo meus cumprimentos a todos os dirigentes que estão participando. Minha fala também eu vou buscar trazer elementos conjunturais para apontar aí os principais desafios, né, nos três poderes, para atuar na agenda do Simpaf, né, em relação à defesa da Embrapa, Codevasp, enfim, nesses ambientes. Como a Adriana colocou, há um cenário novo, né, não só em relação à agenda, mas também quem assumiu os poderes, né, em especial no Poder Executivo. E o fato é que essa nova composição, tanto do Congresso Nacional como do Poder Executivo, a Presidência da República, o novo governo vai ter desafios enormes no sentido de que a herança recebida, né, tanto por Bolsonaro como também deixada por Temer, é totalmente diferente daquela herança deixada em 2003, né, com o governo FHC. Então, você tem três desafios macros aí, que é consolidar a democracia, ou seja, confiança nas instituições. De lá para cá, não só, como fala, do ponto de vista das instituições de Estado, que foram utilizadas e desorganizadas, desestruturadas para interesses não com finalidade coletiva. Veja as empresas públicas, a Embrapa, dentre outras, como foi o esforço no sentido de evitar o desmonte, o esvaziamento, enfim, e até a privatização. Houve uma agenda muito forte nesse sentido. Vale lembrar que era um governo com uma tese liberal, né, de Estado mínimo, mas foi o governo que criou mais estatais. Se for pegar uns dados, na época a gente fez um estudo para o Comitê em Defesa das Empresas Públicas, foi o governo Bolsonaro onde se criou mais empresa pública, aproveitando de uma decisão do STF que autorizou subsidiárias. Então, se criou uma série de subsidiárias, outras empresas, para depois privatizar. Não se concretizou em função da resistência que houve, né, do movimento sindical, enfim, social, dos empregados dessas empresas, para se concluir uma agenda de privatização ampla. A gente conseguiu, no Congresso, né, com a lei das estatais, evitar, ali, numa tacada só, privatizar tudo, mas o assunto no STF teve uma decisão que o governo utilizou para promover o esvaziamento das empresas públicas. Reorganizar o Estado seria um segundo desafio, até já adiantei um pouco, do ponto de vista, principalmente, questão econômica, orçamentária, em relação aos direitos, né? Enfim, que houve agendas que aprofundaram e trouxeram prejuízo para a sociedade, para as pessoas. Vamos lembrar que a agenda de reforma do Estado começou dentro do Congresso Nacional, né? Tendo aí o impeachment e pós-impeachment, tendo uma convergência tanto do Congresso como da Câmara para se aprovar uma agenda que teve o teto de gasto. A gente viu o que o teto de gasto aí causou, o efeito que ele causou, não só do ponto de vista do orçamento, das instituições, mas do ponto de vista da economia. Você, em especial, teve também, nessa discussão do Estado, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a terceirização, só não concluiu com a reforma administrativa. Então, veja que houve aí, por parte do Congresso Nacional, esse avanço de desorganizar o Estado. Isso não vai ser uma tarefa fácil, a curto prazo, rever o que foi feito. E o terceiro ponto é reconciliar, né, a sociedade, do ponto de vista da relação da importância do Estado, em relação ao mercado, em relação ao movimento sindical, que também não é uma tarefa a curto prazo muito fácil. Então, são três desafios em que a gente vai ter que ter muita paciência em função das vontades que a gente tem para avançar, sob o ponto de vista que, nos últimos anos, tem enfrentado uma agenda muito ruim. Então, o governo Lula, além desses desafios, tem os obstáculos institucionais, que aqui eu quero dar a ênfase em relação ao Congresso Nacional. Então, ele foi eleito, a gente teve uma derrota no primeiro turno, com o Congresso Nacional, que, sob o ponto de vista ideológico, é muito diferente do que pensa a agenda do governo Lula. Então, é um governo
um Congresso mais conservador, o Congresso se mantém ainda liberal, e nem existe a figura do centrão, mas eu acredito já na tese que é do direitão mesmo, que o Congresso, a discussão agora é mais ideológica do que fisiológica. Depois eu aponto alguns pontos, algumas observações para comprovar isso. Veja que você tinha o presidencialismo de coalizão, que foi um conceito extremamente importante, ou seja, você tinha um executivo que, a partir do seu programa e o resultado das eleições, conseguia montar uma maioria para aprovar ou tentar andar adiante em relação à implementação daquilo que foi conquistado nas urnas. Hoje não, hoje você já vai para o conceito que foi até o Márcio Postman aqui colocou, que é o parlamentarismo à brasileira. Então, você já tem outro conceito que já teve parlamentarismo no Brasil, né, em 61, durou por 1 ano e pouco, até 63, voltou para o presidencialismo. Só que agora esse parlamentarismo é o grande obstáculo, sob o ponto de vista da discussão, porque o Congresso ele está independente em relação a isso, ou seja, o governo não tem maioria, porque você tem um grupo de partidos à direita que tem a maioria da casa, quase 2/3. O governo tem 1/3, digamos, de apoio. Então, é um obstáculo muito grande. Tem os partidos políticos em composição no Congresso Nacional que reduziram, aparentemente, o fisiologismo, porque o orçamento, hoje, eles imporam para o governo um teto de gasto, que continua esse teto de gasto agora, com a emenda de transição e o arcabouço fiscal. Então, reduziu a margem do governo. Então, o governo vai ficar submetido ao Congresso Nacional para rever suas políticas, porque ela vai estar dentro de um teto, um subteto, enfim, com margens que dependem do desempenho da economia, para que ele possa gastar mais. Então, está atrelado a isso. E os parlamentares têm um orçamento próprio dentro do orçamento geral que eles conquistaram. O orçamento impositivo das emendas individuais, de bancada, e também o orçamento secreto, que ele foi incluído na transição, que acho que o Centrão se mobilizou tanto para aprovar a PEC 126 no Congresso, para garantir o orçamento para o governo, mas para incluir o orçamento secreto das emendas individuais. O reajuste era 1,2% da receita corrente líquida, aumentou para 2%. Eles colocaram, né, os recursos dentro das emendas individuais. E por quê? Esse é um fator importante, que os parlamentares eles não vão fazer, cada vez menos precisam do governo, porque as emendas antes iam por convênio, ia via ministério. Hoje não, hoje é fundo a fundo, né? Com a emenda constitucional 105, os recursos saem do parlamentar e vai direto para a prefeitura. Então, antes, o Poder Executivo, ele, dentro das suas políticas, dos seus ministérios, os parlamentares tinham que indicar as emendas e o governo ficava dentro digamos, do guarda-chuva do governo, as políticas, os recursos, né, eram entregas de governo. Hoje não, são entregas de parlamentares. Então, esse é um fato relevante, que o Congresso ele vai ser mesmo menos presidencialista e mais parlamentarista. Essa dimensão ela é muito forte em relação a isso. O outro ponto é os partidos políticos. Conquistaram o fundão eleitoral, né? Então, tem recurso para a campanha, tem recurso para o mandato. Então, isso complica muito a vida de quem vai presidir. E veja que os dados são relevantes. Você tinha, em 2012, um governo que conseguia aprovar quase 60% dos projetos aprovados no Congresso era de iniciativa do Poder Executivo, ou seja, tinha um controle da agenda do Congresso Nacional. Hoje, não chega a 24%, ou seja, a maioria dos projetos aprovados no ano passado, o estudo que a gente fez, a maioria é dos parlamentares, é de autoria dos parlamentares, ou seja, eles vetam os projetos, alteram as MPs, medidas provisórias, ou deixam caducar. Veja esse começo de governo, a dificuldade no sentido de tentar avançar nas matérias de autoria do governo. Então, era para dar um exemplo de que essa dimensão do presidencialismo hoje não existe mais. A cooperação com o executivo, em função dessas mudanças na legislação especial, mudaram esse perfil de relação, que era muito mais fácil. Quando era eleito um presidente, e a gente tem percebido muito isso, ele colocava a sua popularidade e toda a sua força de governo para aprovar as suas agendas. E, de certa forma, conseguia. Então, desde Dilma para cá, inverteu.
né? O Congresso quer ser o protagonista da agenda. Então, esse é um obstáculo muito grande do legislativo independente, empoderado e protagonista. Outro obstáculo muito grande, a gente tem que ter dimensão disso, que é um governo que herda os marcos regulatórios feitos, as reformas. Então, queria revogar o teto de gasto, o Poder Legislativo, o Poder Legislativo colocava dificuldade, né, em relação aos marcos regulatórios. Tem que mexer em reformas como Previdência, tem que mexer em reformas em relação à própria reforma trabalhista, sindical, terceirização. São temas que o Congresso, e já deu esses recados, que vão colocar dificuldade para aprovar determinados assuntos. Ou seja, ele ficou mais ideológico. O problema é a composição, que é mais à direita e mais mercado. Então, ele cada vez mais vai decidir dentro desse viés, e não de um viés que era por cargo, por recurso, porque hoje eles já têm esse controle, eles já têm esses recursos já disponíveis. Então, a disputa vai ser cada vez mais ideológica. A composição é desfavorável. Então, essa dimensão é extremamente relevante. Se a gente não melhorar a composição, a gente não consegue trazer o Congresso Nacional para a nossa agenda mais progressista, pró-direitos. Então, a disputa ideológica é muito grande agora no Congresso Nacional. Veja que a gente consegue aprovar uma coisa, igualdade salarial de mulheres e homens, do outro lado, aprova o marco regulatório da marco temporal, né? Aí o Lira dá uma entrevista, olha, estou querendo pautar a reforma administrativa. Então, são temas que, sob o ponto de vista ideológico, o perfil da composição, e ele ter essa independência, eles vão buscar agir para manter o que foi feito, e haverá espaço para discutir reforma, mas não da dimensão que a gente quer, porque, ideologicamente, a Câmara, em especial, e o Senado também, é mais à direita. Então, os avanços certamente vão vir, mas não da intensidade, né, e da forma que a gente espera. Então, isso acontece por quê? Porque o desafio também da frente ampla, né? O governo, ele foi eleito no segundo turno, teve que abrir mais espaço, sob o ponto de vista de ministério, sob o ponto de vista da própria agenda. Veja que você tem um ministro da Fazenda com alinhamento, você tem uma ministra do Planejamento com outro alinhamento, né? E que há conflitos internos em relação à agenda, principalmente estatais. Isso vocês vão conviver mais, sob o ponto de vista de rever o que foi feito, ou avançar em determinados assuntos, em função dessa frente ampla, que é um conflito permanente. Foi uma escolha que o governo não queria, mas foi uma escolha necessária, por conta do ambiente político, para derrotar, em especial, o bolsonarismo. Sob o ponto de vista eleitoral, ele está muito vivo, sob o ponto de vista da sociedade, em especial na Câmara também, muito vivo ainda. E eu não sei como é que está meu tempo, e existe ainda os obstáculos, né? Como eu mencionei, a frente ampla, os marcos regulatórios, o legislativo mais independente, uma fragmentação política, que o governo, para negociar, antes você negociava diretamente com o líder, enfim, ou com um parlamentar hoje, um ou outro hoje. Mas os partidos, principalmente aqueles que fizeram fusão, e o governo está tendo muita dificuldade de buscar apoio consistente. Tem a União Brasil, que foi uma fusão, então, um grupo que era do ex-DEM não quer conversa, que é do Elmar Nascimento. E o grupo que era PSL, você consegue um diálogo. Então, o governo ainda tem que administrar esses conflitos internos para buscar apoio para aprovar as suas agendas. E a gente tem um mercado, sob o ponto de vista da nossa agenda, muito hostil e muito ainda querendo a agenda fiscal, impondo uma agenda fiscal que não deu certo com o teto de gasto, nessa nova, digamos, roupagem do arcabouço fiscal. E o arcabouço fiscal, para finalizar, traz um desafio enorme para a Embrapa, enfim, para aquelas empresas dependentes do Tesouro, do governo. Por quê? Porque a margem para as demandas, como acontecia com o teto de gasto, para colocar mais recursos na Embrapa ou nas empresas públicas, aquelas que dependem, o orçamento vai ficar menor e vai ser disputado. Primeiro, se o arcabouço fiscal gerar receita, essa receita você não pode utilizar para despesa obrigatória ou corrente, só para investimento.
Então, se existe um IPCA, mais um limite para menos ou para mais, até 2,5%, para repor o orçamento, né, do ano anterior. Esse vai ser o recurso que vocês vão ter que fazer a disputa, e a disputa é dentro do Congresso Nacional, para garantir mais investimento na Embrapa. Ou seja, os parlamentares, para conseguir emendas, o governo vai ter uma disputa, porque muitas, por exemplo, Fundeb e Saúde, voltou para a receita corrente líquida, o reajuste. Só que ele está dentro do teto de gasto. Então, ele vai consumir o recurso, mais recursos, e outras áreas vão ficar, não vão conseguir, vão ter que disputar esse recurso a mais do orçamento. Então, a disputa dentro, né, do ponto de vista de ampliar investimento, despesa, principalmente para a Embrapa, continua um cenário muito parecido. Não vai ser fácil, né? Você vê que o orçamento, eu acho que a grande tarefa do momento é fazer essa articulação no Congresso Nacional para discutir o orçamento, que já está a LDO, vai ser enviado, né, o PELOA, e tem um novo arcabouço que dá aí as diretrizes como vai ser essa disputa. Então, o Simpaf tem feito ações propositivas no sentido de conversar com parlamentares, e provavelmente já com o relator geral do orçamento, que é o Carlos Mota, vai criar uma frente parlamentar no sentido de colocar as pautas, as prioridades, no sentido de fortalecimento da Embrapa dentro do Congresso Nacional. Como eu disse, o cenário está muito parecido, do ponto de vista da disputa por orçamento, porque a gente vai ter que disputar com outras áreas para garantir, melhorar, digamos, o investimento na Embrapa. Agendas, principalmente de revisão de CGPA, enfim, dentre outros assuntos, a gente acho que ganha um espaço muito importante. Foi criado um grupo de trabalho para revisar, discutir a Previdência Complementar, fechado. Então, é um espaço importante que a gente tem que acompanhar, porque muitos dos assuntos a gente recorreu a apresentar projeto de decreto legislativo para assustar, né, na época do governo Bolsonaro. Então, a gente ganha um espaço para poder construir algo em consenso dentro do governo. Então, eu colocaria um pouco essa visão de conjuntura em que a gente tem que observar que o governo, que pese seja alinhado às nossas agendas, a gente tem que entender que ele precisa, de quem ele precisa, a composição ainda é desfavorável. Então, a gente vai trabalhar no sentido, vai ter que trabalhar no sentido de que vai ter que negociar, vai ter que apresentar proposta para os assuntos, porque optar por recorrer para decisões no sentido de revogar, de rever, de forma geral, o espaço político vai ser limitado em relação a isso. Então, era de forma geral, esses pontos que eu queria colocar. Eu acho que o maior desafio é essa aproximação, Zeca, que o Simpaf está fazendo com a Câmara, com o Senado, para a gente, eu acho que fazer esse enfrentamento do orçamento. Ele é fundamental, porque é o que ele vai garantir aí para a Embrapa viabilizar as outras agendas, do ponto de vista de contratar mais pessoal, enfim, mais investimento. Então, acho que tem que travar, e o momento, eu acho que, em relação a isso, tanto o relator, lógico, a depender do arcabouço, né, pode abrir um espaço, mas a gente tem que se articular com esses grupos de parlamentares que têm defendido a Embrapa. Se for ver os últimos discussão, não só do campo da esquerda, né, partido de centro e até mais vinculado à direita tem dado apoio a determinadas agendas. Lembrando que no orçamento antes da pandemia conseguiu lá não ter contingenciamento de recursos, garantir investimento, só que veio a pandemia e, por conta do orçamento de guerra, cortou isso. Então, a gente consegue, eu acho que talvez retomar agendas positivas, mesmo num cenário, como eu disse, geral, difícil, mas algumas empresas, por ter essa relação muito forte com os parlamentares e as bases eleitorais, acho que tem condições de sair com agendas positivas. Era isso inicialmente que eu queria colocar.